Olá e seja muito bem-vindo para você que nos acompanha aí da sua casa, do trabalho, da sua escola. Só guarde o celular, por favor, não um momento de aula. Para você que nos acompanha talvez de outro país, um grande welcome para você. Hoje estou aqui com dois convidados ilustres. Nós temos aqui o irmão Carlos. Diga um olá, irmão Carlos. Olá, é um prazer estarmos aqui. E junto temos o irmão Emerson. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Que venha ser uma boa conversa nessa noite. Muito bem. Nós trouxemos estes convidados ilustres, os nossos queridos diáconos da nossa igreja, que são conhecidos pelo seu valoroso serviço a nós e a nossa comunidade, para tratar justamente desse tema tão importante que tem chamado a atenção aqui, sim, da nossa comunidade, que é a relação do serviço. O serviço à igreja, o serviço a Deus. Então, a conversa hoje vai render bastante. Então, irmãos, vou começar com o irmão Emerson. Por favor, contextualiza um pouquinho de onde você é, o que você faz e como você entende a diaconia e como isso entrou na sua vida. Bom, eu me chamo Emerson. O nome é bonito, né? Bonito. Que nem eu. Emerson que nem Michel de Oliveira Rodrigues. Minha mãe teve muito bom gosto. Sou natural de Santa Maria, né? Moro ali me criei naquela região do Noal, para quem não conhece Santa Maria, perto do centro ali, dos quartéis ali, né? Sou casado há 24 anos, pai de 3 lindos filhos. E a diaconia, né, na minha vida, como a gente falava, eu acho que ser diácono é algo que não é... que o desejo que nasce em nós é propriamente vindo de Deus. Quando a gente enxerga as necessidades, quando a gente enxerga o servir, o trabalhar. Que diácono, né, é trabalho, é ser servo, é servir. Então, eu me vejo na igreja certa, no momento certo, direcionado por Deus e sendo obediente à palavra de Deus, fazendo aquilo que até o momento Ele tem nos mandados, que é trabalhar. Você tem trabalho, né? E tem bastante trabalho, tem bastante. Tem bastante trabalho também, né, irmão Carlos? Sim. Bastante. Tem. Como é que foi essa questão da diaconia para o senhor? Olha, eu conheci a igreja em 2019, né? E aí comecei a frequentar, me tornei membro, né, da igreja. E numa escola bíblica dominical, o pastor Paulo chegou e disse, eu preciso falar com você. Daí eu, será? Vamos lá, né? Aí ele me perguntou se eu tinha interesse de fazer parte de ser oficiais da igreja, né? E eu digo, mas o que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Ele disse, não, tu precisa ter vontade e tempo disponível, né? E eu digo, vamos lá, vamos trabalhar, né? E aí, a partir dali, começou o desenrolar, né, das atividades, do curso teológico, né, aos domingos, depois da EBD. Então teve um curso. Teve toda sim. uma formação, né? Nós aprendemos, né, sobre os afazeres do presbítero, do diácono, e durante a semana também tinha um estudo paralelo. Nós estudamos toda a Confissão de Fé de Westminster, né? Nós, no domingo, recebia as lições, e aí durante a semana o pastor fazia uma visita e nós debatíamos aí. Nós tinha que resolver todas aquelas questões ali, 15, 20, às vezes 21, né, lendo a Confissão de Fé e depois mais algumas orientações dele. Isso já começou desde lá do seu Santiago, né? Que semana passada nós tivemos aqui o Gonçalo, né? Para nós é semana passada. Tivemos o Gonçalo, que é de Santiago, né, do Chile. Mas temos aqui... Não sei se é de Santiago do Chile, né? Perdão, irmão, qualquer coisa. Mas temos o Santiago aqui, do Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Já começou lá a sua história com o serviço? Não. Começou aqui. Eu conheci a igreja aqui, né? Conheci aqui, fui convidado por um membro da igreja para assistir um culto. E a partir dali, eu senti que o meu lugar era esse, sabe? Quando você é tocado, né? O culto, a pregação daquela noite, daquela tarde ali,
Você estava sentado naquele banco e dizia, não, tudo isso aqui é para mim. Eu sou a pessoa errada. Eu tenho que mudar meu destino. Eu estou no caminho torto, né? Então eu tenho que mudar de vida, né? E a partir daquele dia, né, comecei a ler a Bíblia, ganhei uma Bíblia e comecei a me debruçar nela, né, estudando, meditando, participando das atividades da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. E, irmão Emerson, fica uma dúvida assim que talvez não seja muito clara para o pessoal que é de outras denominações, ou até mesmo para nós mesmos. Assim, o que constitui um diácono? Ele é um crente regular, como qualquer outro, ou ele tem atribuições específicas? Como é que o senhor definiria isso? O diácono, ele tem a função específica. A regularidade dele é bíblica, né? A regularidade de um diácono é ser um servo onde leva a Bíblia como regra de vida, de fé e de prática. Exatamente. Então, esse é o princípio de ser um diácono, né? De ser um homem de uma só mulher, temente a Deus, não ser levado muito ao vinho, no meu caso, eu não bebo, né? Não bebo, né? Ser um que se enquadra nessas qualidades e aquele que tem aquela visão de Deus, a visão de servir, a visão trazendo para nós e mudando o jargão e a palavra, popularizando, que tem empatia, né? Tem empatia, aquele que tem a sensibilidade de Deus de entender a necessidade de ver um irmão no culto, entender, conhecer a igreja. O diácono, na realidade, tem que conhecer os membros da sua igreja. Ele tem que ser os olhos da igreja. O diácono, que nem a gente comentava aqui, para ter um bom sermão, para ter uma boa exposição, para o pastor poder fazer o serviço dele, para os presbíteros também fazerem o serviço do ensino, do aconselhamento, né, de todas as tarefas, tem que ter um bom diácono, tem que ter uma boa diaconia. Hoje nós estamos aqui entre eu e o irmão Carlos, nós estamos representando um grupo de diáconos, né? Nós estamos aqui com a missão de representar a igreja e demonstrar um pouco do trabalho que todos nós fizemos, né? Que é um trabalho de serviço a Deus. Então, nós somos um membro regular, seja, nós é uma regra, mas vem de nós querer participar, tá nos movimentos da igreja, tá nas EBDs, nos estudos bíblicos, nos evangelismos, e como disse o Carlos, que o pastor perguntou para ele a mesma coisa, tem que ter vontade e tempo. E se tem alguma coisa que falta para nós é tempo, mas não sobra, mas não falta vontade, né? Porque os trabalhos são grandiosos. E para nós, não digo orgulho, não é uma coisa orgulho, mas é uma satisfação, porque é melhor servir do que ser servido, sabe? Perfeito. É uma coisa assim que não tem assim. Eu, ser bem sincero, eu me constranjo, eu me sinto constrangido, quem me conhece sabe, quando eu sou ajudado. É uma bênção de Deus. Isso a gente vê a mão de Deus assim, mas a alegria que a gente tem quando ajudar, ou orando, ou assistência, né, ou num grupo familiar, agregando, e isso aí não tem preço. Quer dizer, o preço já foi pago, né? Um alto preço na cruz lá por Cristo, para que a gente tivesse ter essa liberdade de proclamar o Evangelho. Que bênção, né? Então, é uma responsabilidade porque sempre, de certa forma, está nos holofotes, né? Porque carrega, não peso, mas a responsabilidade. Exatamente. Correto? Mas, ao mesmo tempo, todos nós carregamos. Eu sempre digo para os irmãos diáconos e até para quem vem na igreja pela primeira vez, a primeira cara que eles vão enxergar não vai ser o pastor, vai ser o diácono. Exatamente. Então, se o diácono não tiver uma postura bíblica, não for uma pessoa que tenha o olhar de Deus e o sentimento de acolher, talvez aquela pessoa nem volte, né? Então, o cartão postal da igreja, além da placa da igreja, é o diácono. E fala muito, os diáconos falam muito como a igreja é, conforme tu é recebido, exatamente, é como tu vai ser tratado. Então, a gente tem muito procura se espelhar e ser semelhante a Cristo, mas também andar de acordo com nossos homens aqui, nossos presbíteros, pastores, que são pessoas exemplares em tudo que elas fazem. Então, a gente procura também estar de acordo com eles. E, irmão Carlos, nessa nossa conversa, já mesmo no ponto inicial, a gente vê que tem muitas atribuições
né, tem uma certa responsabilidade muito importante. Então eu imagino, irmão Carlos, que isso traz as suas dificuldades, correto? Então qual que o senhor diria que são as maiores dificuldades que o senhor enfrenta, não apenas, não limitado, né, à diaconia, mas ao serviço ao Senhor na igreja, na vida mesmo? Quais são as maiores dificuldades em relação ao serviço que o senhor enxerga? É conciliar o tempo com as demandas, né? Essa aí que é o mais difícil, é o conciliar o tempo, né? Que cada um tem os seus afazeres, né? Com as demandas da igreja, né? Mas eu não vejo como uma dificuldade assim, né? Um peso, né? Porque sempre você consegue adaptar, né? Então, se consegue se planejar e reservar aquele período, né? Ou não, eu vou procurar resolver meus afazeres nesse tempo e deixar aquele tempo que eu sei que vai surgir uma demanda para a igreja, né? Então acaba que às vezes tem que ter uma seletividade maior, uma organização maior. Isso, exatamente, claro. Isso aí. Muito interessante. E na sua perspectiva, irmão? Para nós é exatamente isso, é conciliar os afazeres, como o trabalho, a família e as pessoas que chegam até a igreja, né, e que precisam de assistência em todos os sentidos. E a gente consegue, né, cara, a gente consegue poder... Deus, pela misericórdia de Deus, a gente consegue fazer isso, porque nada é para vangloriar o homem, para exaltar o nosso trabalho, não é isso. Jamais a gente tem esse cuidado sempre para direcionar para Deus, porque tudo aquilo que vem a nós, a gente acredita que seja da parte de Deus. Tanto para a nossa vida quanto para a vida das outras pessoas. Então a gente é um canal. A gente é um canal da igreja, uma porta da igreja para que o evangelho chegue às pessoas através de assistência, através de visitas, através da recepção, como eu falei na igreja. E é isso, né? A gente é grato a Deus por ser escolhido pela igreja, porque a igreja também viu em nós essas virtudes. Exatamente. Aí a gente deve salientar bastante isso, que a gente é representante da igreja. A igreja viu em nós essa virtude, viu em nós essa responsabilidade que a gente até às vezes não sabia que tinha tanta qualidade, porque a gente como servo de Deus, a gente não olha muito pra gente, a gente olha mais para Cristo. E é bom quando as pessoas conseguem enxergar na gente, a gente também fica satisfeito, porque a gente, de uma maneira ou outra, a gente está conseguindo resplandecer Cristo. Se sente amado. Exatamente. Né? Se sente amado. Exatamente. É até bom, que é um bom gancho para o nosso próximo ponto, que é em relação às bênçãos de servir, né? Qual é a melhor parte da gente servir? Que vocês diriam? Eu acho que é o glorificar Deus, né? É fazer aquilo ali em prol do reino de Deus. Saber que, eu estou fazendo isso aqui, por mais simples que seja, eu vou passar um pano no piso ali no fundo, né? Porque eu sei que o ambiente vai ficar bom para os irmãos, né? Que vão chegar aqui, né? Vão ver que está limpinho, né? Então, acho que a maior bênção é sair, você fazer parte da liderança da igreja e glorificar Deus, saber que aquele ali é um serviço para o Senhor, né? Não para agradar homens, né? Mas para o nosso Deus, né? Que a gente geralmente pensa, né, irmão Emerson, que o serviço a Deus é ligado apenas a grandes coisas, né? A talvez se martirizar, a fazer pregações imensas em praça. E claro que isso é uma bênção enorme também, né? Mas esse serviço nas coisas singelas do dia a dia também é importante, né? É importante. Eu vou pegar um gancho aqui para quem me conhece sabe que eu estou sempre brincando, sempre sorrindo, porque é uma alegria da gente poder estar servindo a Deus. E eu, numa conversa antes do podcast, conversando com um presbítero querido, vou mandar um abraço para ele, provavelmente ele vai olhar e vai se lembrar dessa conversa aí, falando exatamente, né, sobre o primeiro mártir, né, que foi Estevão, né? E quem sabe Estevão era um dos 7 escolhidos, era diácono. Diácono. E segundo esse presbítero, diz assim: olha, irmão, segundo o que falam, a gente fala nos bastidores aí, Estevão só foi martirizado, só foi apedrejado porque ele não estava fazendo o trabalho dele. Que se meteu fazer o trabalho do presbítero, que era pregar para sentar, então. O diácono deu uma de presbítero. Exatamente. Então, pegando essa brincadeira, eu posso resumir exatamente isso. O serviço não exime a gente de não se dedicar a Deus, pegar e
preparar uma pregação, preparar uma palavra, um estudo, porque o discipular, ele é do cristão. O cristão ele foi chamado a pregar, a evangelizar, né? Aqui nós temos o pastor, temos o presbítero, mas todo cristão é chamado a proclamar o evangelho. No nosso lar, nós somos o sacerdote do lar. Sacerdote do lar. Né? Então, a primeira pregação, o primeiro evangelismo é dentro da minha casa, né? É com a minha família ali, né? Com a esposa, com os filhos, né? É ali, começa ali, né? E é exatamente por isso que a igreja até chama a gente, porque a igreja viu os frutos, né? Antes de nos conhecer, eles conhecem os frutos. Peraí, mas aquela árvore ali tem um fruto bom, então aquela árvore vai, né? Então a gente sabe servir, eu vou cuidar até para não me emocionar, porque é o sentido da gente olhar para Cristo como ele realmente é, sabe? E entender que nós não somos nada. E mesmo assim Cristo ele nos dá uma missão para a honra e glória do nome dele. E nos capacita para isso. E nos capacita para isso. Não só nos larga, mas exatamente. Exatamente, isso aí. Entender Perfeito. Que somos miseráveis, que não temos direito a nada, mesmo assim ele nos olha para nós com um olhar de piedade e nos dá a missão de cuidar das ovelhas, sabe? A gente pode ver uma coisa que aconteceu agora, nesses meses atrás, aí, das enchentes. As enchentes, graças a Deus, nós na nossa casa não fomos atingidos, né, Carlos? Não fomos atingidos, a gente viu, passou por muita coisa. Mas o trabalho que foi desenvolvido e a missão que Deus deu para essa igreja, eu falo para nossa igreja, para essa igreja, para os membros da igreja, para o pastor, para os diáconos, para os presbíteros, foi um trabalho que a gente jamais imaginou que poderia ser feito. Mas uma coisa que tocou muito, assim, da gente ver quanto as pessoas necessitam de um amor de Cristo, de conhecer realmente o verdadeiro amor de Cristo. Não só o amor de orar e Deus me deu é benção, mas o amor de ser cuidado de uma maneira onde todas as dores, onde as tristezas, onde as frustrações, elas venham ser cuidadas de uma maneira onde elas olhem para um Salvador, para aquele que vem o sustento que é Cristo, sabe? E às vezes as pessoas só vão enxergar isso quando um irmão com coração voluntário, com a igreja bíblica, vai lá e se dispõe a auxiliar. Eu não digo ajuda, porque tudo que vem a nós é Deus, então a gente está auxiliando com aquilo que Deus tem nos dado, aquela visão que Deus tem nos dado, sabe? Então, tem uma história que eu posso contar brevemente aqui. O Carlos lembra a data, né? Que foi o primeiro dia, foi no feriado, né? 1º de maio. 1º de maio. A gente recebeu uma ligação. Então, foi minha esposa recebeu uma ligação de um pedido de uma menina lá que estava nessa situação, já tinha enchido a casa, tinha uma coisa bem... A gente não sabia o quadro que a gente ia esperar. Eu desde que nasci, moro na cidade de Santa Maria. Não sabia que existia aquele lugar onde a gente foi. A gente vê, assim, sabe, coisas que... Meu Deus, tem gente que mora em lugares assim, tem pessoas que... Mas a alegria de elas receberem ajuda, a alegria de elas receberem algo verdadeiro, sem interesse. Sem interesse. Porque esse é o sentido do servir a Deus. Servir, né? Não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca. Exato. Não esperar nada em troca. Então, aquilo foi bom de ver, de saber que a gente está se esforçando para fazer a vontade do Senhor. Porque há uma entrega, a gente tem que entregar, a gente tem que se despojar dos nossos pensamentos, das nossas necessidades e olhar para aquilo que Cristo está nos direcionando. Né? Amém. Isso fala muito também, esse tipo de serviço, dos próprios serviços que Deus fez, né? Trouxe aqui para nós um exemplo de humildade retirado da Escritura. Está lá em Mateus 20, versículo, creio que do 25 ao 28. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser
entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Perfeito. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos aqui um relato do próprio Verbo encarnado, Exato. o próprio Filho de Deus, que se fez carne não para ser servido, mas sim para servir. ativamente servir. O próprio Deus teve essa humildade, a humildade manifesta no serviço. Então, dessa forma, como é que esse serviço que vocês têm prestado tem ensinado para vocês sobre a própria pessoa de Cristo? A gente percebe, né? A gente no texto, né? E a gente tem a oportunidade também de entender na prática, compreender, né, o que Deus foi, né? Se encarnou, veio a esse mundo, né? E serviu, né? Ele não veio para ser servido, né? Ele veio com um objetivo específico, servir, né? Mostrar a sua humildade, né? Mostrar o seu interesse, como é que eu vou dizer, no bem-estar da pessoa, se compadecer, né? Então, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente entende, né, que o homem natural ele não consegue entender isso, né? Ele precisa de uma transformação. Aí a gente consegue ver onde é que está o padrão. O padrão é Cristo. O padrão está em Cristo. Ele é o modelo. Sabemos que é muito difícil nós chegar ali. Jamais chegaremos nessa vida. Mas ele é o padrão. Ele é o foco. Ó. O exemplo está ali, é Cristo. Eu tenho que buscar nele, né? As minhas ações, o meu trabalho é voltado para Cristo, né? Fazer para a glória dele, né? Então, o foco, o modelo é Cristo. Tenho que me aproximar de Cristo, né? Claro que não é com as minhas forças, né? É o Espírito Santo, né, que nos capacita, exatamente. nos habilita, né, para isso, né? Pelas nossas próprias forças, né? É impossível chegarmos a esse ponto. O padrão de servir é sempre ele, né? E é por isso que o se despojar, se despir das nossas vaidades, ela requer. É dolorido reconhecer que somos dotados de orgulho. É difícil reconhecer o seu erro, né? Mas Cristo nos chama a isso. Primeiramente, né, a gente olhar para si e reconhecer a dependência de Deus. Exato. E quando a gente reconhece a dependência de Deus, a gente começa a entender que o modo de vida e o modo de agir tem que ser conforme Ele, que esteve entre nós. Perfeito, exatamente. Ele passou por tudo e mostrou que era possível. Que era possível ser servo, que era possível proclamar o Pai sem buscar interesse próprio. É muito curioso que isso fala também não só da pessoa de Deus, mas também de nós mesmos. Exatamente. Né? Porque nós temos aqui o versículo de Gálatas 5,13. E quem sabe o contexto de Gálatas sabe, né, que essa carta é muito pesada em relação a exortações. Então, nós temos aqui: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Está lá em Gálatas 5:13. Então é curioso que fala aqui: não usem a liberdade. Então, nós temos aqui o nosso mundo de hoje em dia, é o mundo da hiperliberdade. Se pode tudo. Tudo é permitido. E quando a gente ouve servo, a pessoa que é chamada de servo, ainda hoje, ainda tem uma questão muito pesada relacionada justamente a esse orgulho, certo? Então, como vocês veem essa questão não só do orgulho, mas essa livre servidão em Cristo? Porque eu sou livre e, ao mesmo tempo, eu sou um servo, eu sou chamado para servir. Como isso funciona? Eu posso tentar resumir o meu vago entendimento sobre o servo e essa liberdade. A liberdade, eu acho que quando a gente fala que eu sou livre, a gente usa pretexto para
fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E o servo é aliado ao seu senhor. O servo é escravo. Ah, mas o escravo é bom. Bom, tu prefere ser escravo do mundo, ou digo assim, escravo dos prazeres, ou ser escravo de Deus? Deus é o teu senhor, né? Então a gente tem que ter um cuidado, né? Porque liberdade mesmo, né? E que a gente fala sobre livre-arbítrio também, a liberdade... Livres eram Adão e Eva antes do pecado. Exatamente. Antes da queda, Antes da queda. Assunto polêmico. Exato. É polêmico, mas é real. É uma coisa que... Acho que merece um podcast só para isso. Com certeza. Exatamente. Com mas certeza. a gente tem que... Se vocês querem, deixem aí mas nos comentários. a gente tem que falar exatamente sobre isso, né? As pessoas podem ler a Bíblia e interpretar da maneira que quiser. Mas se for olhar a Bíblia como ela realmente é, o que fala ali, a gente vai entender que a nossa liberdade acabou a partir do momento que entrou o pecado no mundo. Então não existe ninguém livre. Não existe ninguém livre. Nós, como cristãos, a nossa vontade, ela não vem de nós. A nossa vontade, a única vontade que vem de nós é a vontade de não servir a Deus, de ir contra as leis do Senhor. Seguir os desejos da carne. Exatamente. Né? Tudo aquilo que a gente faz de bom vem de Deus. De Deus, perfeito. E aquilo que a gente faz de ruim é a nossa própria carne. Mesmo, né? A nossa essência. E tem como viver isso? Sim. Seja um cristão que não leia a Bíblia, que não confesse seus pecados. E não sei se dá para dizer que há cristão, né? Se há cristão que não confessa os pecados, que não lê a Bíblia, que por mais que não tenha tempo, não tire esse tempo para entender, para conhecer. A gente pode resumir, né? Essa parte é uma conversa de pai com filho. Eu sou o pai e tenho meu filho. Né? Tenho meu filho Lucas, que tudo que ele faz, ele quer falar. Ele quer comentar, assim como o Carlos tem o Juan, também é a mesma coisa. Então a gente vê assim, diáconos. Você imagina, às vezes a gente é um pai omisso, porque muitas vezes a gente não está dando atenção para aquele filho. Mas o filho ele tem a expectativa no pai. Nós somos diferentes. Nós olhamos para Deus, falamos com Deus e Deus está olhando para a gente, né, e está criando expectativa naquilo que a gente vem a fazer conforme a sua direção. Os nossos filhos é a mesma coisa? Nós direcionamos os nossos filhos. Nós falamos. Somos exemplo para os nossos filhos. Né? Se eles vão seguir adiante, a gente não sabe. Mas que hoje a gente está plantando essa semente exatamente é isso. E o servir é isso, sabe? A gente tem que entender, é exatamente isso. É se colocar no lugar das pessoas. Muitas vezes as pessoas não passam dificuldade, mas conseguem ter convívio com Cristo, elas não tiveram a experiência de passar pela situação e se compadecer e estender a mão. Mas ler a Bíblia, meu irmão, se tu ler a Bíblia, realmente, você não precisa ter essa experiência, mas tu vai sentir, porque o próprio Espírito Santo ele vai te convencer e vai direcionar de servir aos necessitados, de trabalhar na igreja. Eu sempre digo, né? Brinco até, para cantar e para pregar, se levantar a mão, tem uns 15. Né? E para trabalhar, para limpar, né? Não que o diácono seja isso só, né? A gente vai chegar nessa... Essa parte segura um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai tocar. Mas é muito curioso, né? Como, né, irmão Carlos, a nossa natureza realmente reluta muito em relação à servidão. Exato. Né? Ouvir isso, eu sou um servo, o nosso orgulho lá mexido desde a queda reluta mesmo. Mas, voltando a uma questão que nós abordamos mais cedo, brevemente, eu trouxe aqui o versículo de João 4, versículos de 11 a 12, que diz o seguinte: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. É 1 João, capítulo 4, versículos de 11 a 12. Então nós sabemos, irmãos, que o serviço ele envolve exercer um amor verdadeiro ao próximo. Mas exercer esse amor verdadeiro muitas vezes é muito difícil, né? Porque ele envolve doar-se a si mesmo, um dar sem esperar algo em troca. Até um pequeno adendo, eu estava vendo a origem, né, da palavra
amor no hebraico, que ela tem a raiz da palavra dar, né? Depois vem Jesus dizer que é melhor dar do que receber. Né? Então é um amor que ele é muito difícil de exercer. Na nossa experiência a gente vê isso também. E o serviço do diácono, muitas vezes ele é um serviço invisível. Vocês estão fazendo as coisas e a igreja, o pessoal não necessariamente consegue enxergar o serviço de vocês. Né? Então, como tem sido essa experiência de exercer esse amor verdadeiro sem esperar nada em troca, sem esperar a visibilidade? E o que isso tem ensinado para vocês, que vocês possam compartilhar um pouquinho conosco? Esse ponto é muito importante, né? Porque nós somos criados desde pequeno, né? Você receber algo em troca pelo fez. Ou é um aplauso, né? Ou é uma risada. Ah, que legal, olha só o que ele fez, né? É assim, né? Um bebezinho, uma criança, quando está se desenvolvendo, né? Quando faz uma arte, né? Bonita assim, todo em volta aplaude, olha só que bom. Então aí você começa a alimentar aquilo no seu coração, né? Que você vai fazer algo porque você vai receber algo em troca, né? Um bater nas costas, muito bom, olha, ficou muito bom isso aí. Então, quando você lê as Escrituras, quando você medita, e acima de tudo, quando tem a ação do Espírito Santo no seu coração, você começa a perceber que isso aí é para você. Digo, não, peraí, eu estou fazendo para Deus, né? Estou fazendo isso, é para Deus. E realmente, muito serviço que você faz é invisível, né? A gente vem fora do horário aqui, ainda não tem ninguém da igreja, você arruma alguma coisa, né? Você prepara todos os elementos da ceia, você coloca copo no bebedor, você, né, verifica as luzes, estão tudo ok, né? E é algo assim que você tem que cuidar dia a dia, para que o seu coração não fique esperando algo em troca, né? Porque, queira ou não, você faz um belo trabalho. Eu me policio nisso, né? Você faz um belo trabalho, organiza, você fica, vamos ver quem é que vai ver primeiro e vai... Né? Então, é algo que você tem que... Pô, peraí, eu não estou fazendo para angariar méritos. A gente fazendo... gosta disso, né? Exatamente, Antônio. É isso aí, você foi criado, né? Então, é algo que você tem que se despojar, né? Tirar a roupa, não... Peraí, eu estou fazendo para a glória e honra de Deus. Eu já recebi de Deus, né? Tudo que eu estou fazendo aqui eu já recebi de Deus, né? Que foi a salvação, o milagre da salvação, né? A morte de Cristo, né? Por mim, né? Então, tudo que eu for fazer, eu vou fazer para Deus, porque eu estou devendo para Ele, né? Porque é uma dívida impagável, né? Então, é algo que realmente, até nós trabalhamos isso no grupo familiar, né? A gente trabalhou essa questão nos nossos estudos, né? Do fazer, não fazer esperando algo em troca, né? Mas fazer para Deus. E isso exige um cuidado, né? De orar, de constância, leitura da palavra de Deus, para não cair nessa questão, né? Eu vou fazer porque agora eu vou ser reconhecido, meu nome vai ser falado lá na frente, né? Então, é uma questão muito, muito perigosa, né? Que tem que estar sempre no nosso coração, tem que estar sempre na nossa mente. Opa! Qual é o foco? Estou fazendo para quê? Não, vai para a glória do Senhor. É o Senhor que enxerga, né? Perfeito, exatamente, né? Exato. Isso, exatamente. Até tem instruções para isso, né? Como orar, como dar esmola. Né? Mas um adendo para fazer um reconhecimento, eu tinha esquecido de mencionar que o irmão Carlos é o anfitrião do nosso grupo familiar do centro. Uma benção. Nos recebe sempre. Muito bom, bem, fica aqui muito bom, os né? agradecimentos, inclusive. Após o recesso desse final de ano, sinta-se muito mais que convidado a fazer parte não só do grupo familiar do centro, nós também temos em Camobi, que não é em Camobi, no bairro São José. Mas ali pertinho, a gente arruma a carinha para você. E também no bairro João Goulart. E em breve no lugar próximo ao seu. Né? Mas essa questão da gente ser nutrido desde pequeno em relação a esse sistema de recompensa, eu nunca tinha parado para pensar, né? Que coisa profunda. O que o senhor teria para acrescentar, irmão Emerson? Não, para acrescentar, a gente sempre... Da invisibilidade do serviço.
É exatamente isso, sabe? É tu fazer e entregar para Deus, porque a missão foi dada pelo Senhor, né? A igreja te escolheu no meio de tantos, porque a igreja viu em virtudes bíblicas nos diáconos para cuidar da sua igreja, da sua obra. O reconhecimento maior ele vem de Deus. O ser humano hoje ele está dotado de ego e quer ser inflado, que é bom, que teu serviço é bom, que teu serviço é maravilhoso, mas não é nutrido a reconhecer o seu pecado, a reconhecer os seus erros. Nós, como diáconos, a gente procura ressaltar a obra do Senhor. Entre nós conversamos, é claro que conversamos, tem algo a se ajustar entre nós, a gente ajusta, mas não é algo que a gente espere, né? O que espere, então, que diga que o teu serviço está sendo bom. Eu sempre digo, nós, o Carlos também, a gente tem essa dificuldade de ser elogiado. A gente brinca bastante, a gente tem uma amizade, além de sermos servos do Senhor, somos bastante amigos. Amigos eu digo, que forma de amizade? Amigos aqueles que realmente edificam a sua vida, que compartilham devocionais, estudos bíblicos. Que caminham juntos. Exatamente. Isso. Até, eu vou falar uma coisa que tem uma pessoa aí que vai dar risada, né? Até uma costela, né? Uma costela aí. E são violentos, né? Eu vou lá, vou tentar dar uma ajudazinha, não, vai lá servir. Aí eu que viro o servo de vocês, olha nesse aí, sentido, né? Eles preparam ali a carinha, vou lá, distribuir. Né? Mas é realmente uma bênção. É bênção, porque a gente enxerga Deus em todos os sentidos, sabe? Exato, né? Não tem como não enxergar Deus. Mas tu olha assim, se for fazer uma analogia, até para você que está assistindo nesse momento do podcast, você deve estar assistindo porque você quer entender alguma coisa a mais, quer ser edificado, quer alguma coisa para agregar à sua vida. O intuito é exatamente esse. Mas eu trago uma reflexão. Talvez esteja passando um momento difícil, ou até mesmo esteja passando um momento muito bom na sua vida. Mas que esse momento sirva para que você olhe para você nesse exato momento e dê uma olhadinha para trás. E ver que por mais a situação esteja difícil agora, olha como é que estava antes. Né? Deus, com certeza, ele aprimorou algo na sua vida, que talvez você não esteja reconhecido. Nós, como diáconos, eu como diácono, eu acredito que esse aprimoramento na minha vida veio através do serviço. Quando a gente olha para a nossa vida, de quem a gente era, de onde a gente estávamos, e ver o que Cristo tem nos dado para fazer. É uma missão muito grande. Ser a cara da igreja, É uma representar responsabilidade, uma igreja, né? A gente comenta, a gente discute sobre isso, né? Sabe, É uma responsabilidade que nós carregamos, né? Então, como as pessoas falam, realmente um temor, um zelo pela palavra de Deus, pela integridade, pela minha integridade, pela integridade da pessoa, né? Que representa a Cristo. Nós somos representantes de Cristo, e também porque somos o cartão postal da igreja, né? Quando você chegar ali na porta da igreja presbiteriana, aqui na rua Guilherme José Fabrim, vai encontrar um rapaz lá de 1,89 m, não se assuste. Não é um segurança, é um diácono. vai lhe abraçar, vai lhe dar um belo sorriso. É bom. Vai ser bem tratado, como todos os diáconos, exatamente. sabe? Então, assim, imagina, vai ser bem tratado na entrada, vai sentar, vai ser bem tratado pela palavra do Senhor Jesus, porque é a palavra que trata o nosso coração. Então, é exatamente isso. A gente só aprimora aquilo que Deus tem falado através das Escrituras. Né? Muito bom. Muito bom. E nós, no decorrer dessa conversa, principalmente sobre as questões de dificuldades, nós vimos que o serviço ele é algo que ele é custoso, no sentido de que demanda tempo, recursos, demanda organização, seletividade. Nós temos o princípio de Romanos 12:11, que ele nos ensina que todos, né, todo crente, ele é chamado a servir, não é opcional. Mas que devido à queda e ao pecado, infelizmente nem todos acabam se dispondo ao serviço na igreja, né? Na igreja, o serviço no geral, né? Porque não precisa ser necessariamente o eclesiástico aqui no templo, mas o serviço aos irmãos da igreja de Jesus Cristo. Então, à luz das Escrituras, como é que vocês enxergam essa realidade
da dificuldade de achar voluntários, de pessoas que se disponham em si ao serviço? A gente consegue perceber as consequências do pecado na nossa vida, né? Que causam um afastamento de Deus, né? E talvez muitos, né, não se apresentem, digamos assim, para o serviço, ou por se sentirem incapazes, né? Ou acham, eu não tenho nada para oferecer, né? Uhum. Eu mesmo, quando fui convidado, né, pelo pastor, eu digo, poxa, mas eu olhava para os líderes mais antigos, né? Diáconos era o seu Renato e o Yuri, né? Uhum. Os presbíteros, eu via o irmão Flores, o Edson, o Eduardo, né? Uhum. Eu dizia, como que eu vou estar no meio desse pessoal? Os caras, né, têm uma competência enorme. Eu estou chegando agora, conheço pouco. Com o que eu vou contribuir, né? Uhum. Só que se Deus te chamou, Ele te capacita, né? Então, talvez tenha nos demais irmãos, né, esse receio, com o que eu vou contribuir, né? Uhum. Claro, como a Bíblia diz, tem a questão do pecado, né, que causa o afastamento. Mas talvez essa pessoa precise conhecer mais as Escrituras e se disponibilizar, né? Qual é o atributo, né, que eu tenho, qual é o meu dom que eu posso trazer para ajudar a igreja, né? Até porque a nossa igreja cresceu muito, né? E quando nós chegamos, né, era 30 pessoas, 26, né, no culto, né? Domingo passado nós tivemos 116 pessoas frequentando. Isso é maravilhoso, né? Isso é a obra de Deus, é clara ali mostrando, né, o agir dele na igreja. Porque não é o homem, né? Não é a pregação do pastor, não é as ações da liderança. Claro, isso aí impacta. Mas é Deus, é o agir de Deus trazendo pessoas, né? Então, acho que esse ponto, claro que o pecado, ele traz esse afastamento, mas também eu acho que tem um pouco, às vezes, da pessoa, né? Outra questão, mas daí eu vou me oferecer, vou me chamar outra vez, eu tenho pouco tempo, né? Então, também pode ter essa questão, né? É algo que eu vejo, algo muito individual ali de cada pessoa, do não se apresentar, né? Não se colocar à disposição. Mas tem algo bom também a trazer, porque a gente tem visto que os irmãos têm participado, né? No próprio época das enchentes ali, né? A igreja se mobilizou, né? Muita gente, né, depois do seu trabalho, colocou seu carro à disposição, veio para a igreja, ajudou na montagem das cestas básicas, na distribuição. Então, teve um envolvimento, né? Então, quer dizer, basta, às vezes, a pessoa quebrar o gelo, né? Ir lá, se oferecer, né? Com o que eu posso ajudar? Eu sei fazer isso, né? Porque trabalho tem, né? Exatamente isso. Às vezes a gente fica aliado à nossa condição, ao nosso tempo, às nossas prioridades. E exatamente isso, sabe? A gente olha para Cristo, a gente vê que nós temos necessidades. E que as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. Agora, tu imagina se nós não abrimos o nosso coração para Deus, não tirar o nosso tempo para servir ao Senhor. Quem é que vai ajudar? Quem é que vai trabalhar nessas questões? Vai sobrecarregar. Nós temos que, como cristão, os presbíteros, né? E o próprio pastor, né? Que já tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, vocês diriam que quem não serve necessariamente está pecando? Biblicamente, sim. Porque a palavra está dizendo, né? A palavra é uma exortação, é um mandamento, né? De certa forma, sim, né? Ele está pegando um talento e está enterrando esse talento em vez de desenvolver. Então, se o pessoal aqui de casa, vamos pensar, não está servindo, foi convencido do pecado e quer mudar de vida, quer botar os seus dons ali em utilidade ao reino de Deus. Como essa pessoa pode começar? Se apresentando. Chegue para os presbíteros, ou para nós diáconos, ou para algum irmão, né, que é mais chegado, né, se encoraje e vá lá, eu sei fazer, né, eu sou bom em organizar eventos, né, eu sou bom na parte da informática, né.
chega e se apresente, né? Se coloque à disposição. Isso vai ser muito bom, muito gratificante, né? Para toda a igreja, né? Eu posso dizer, não tenha medo. Bom, estou conversando bastante, mas também eu sou tímido. Na verdade, quando se trata para trabalhar, a gente... Uma coisa que eu queria dizer para vocês que estão aí assistindo, não tenha medo de ser avaliado, não tenha medo de... Exatamente. Deposite o coração em Deus e faça exatamente aquilo que a Bíblia está mandando. O sentido, muitas vezes, as pessoas não querem ser julgadas, não querem ser avaliadas, mas vão ser de qualquer maneira. Servindo ou não servindo a Deus. Então, que seja para uma boa causa. Seja para engrandecer o reino do Senhor Jesus. Nossa igreja cresce dia após dia, posso falar aqui, e às vezes falta braços. Falta braços em todos os sentidos, todos os setores. Sei que tem muita gente talentosa. Eu não canto, não toco, mas eu sei dar um belo sorriso, então vamos ser diácono. Dá um abraço. Então, esse é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa não tem uma habilidade em si, mas tem algo da personalidade da pessoa que pode se encaixar. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não precisa nem necessariamente ter uma habilidade ou algo da personalidade, mas pode desenvolver no serviço. Também. Pode aprender servindo. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala, a primeira coisa que tem que ter é a disposição. Nem se preocupe com o tempo. Seja disposto a servir a Deus. Exato. O tempo, ele vem de Deus. O tempo, próprio Deus vai direcionar. Mas tenha disposição. Seja servo, seja obediente. Não tenha medo. Você não está abrindo mão do seu trabalho, não está abrindo mão do seu lazer. Mas tenha disposição que Deus tem um tempo para cada um e um lugarzinho para cada um. A obra de Deus, ela precisa crescer. Pessoas precisam ser evangelizadas, pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. E a igreja também precisa estar em boas mãos, em bom estado para receber os novos membros e acomodar as pessoas que aqui estão. Então, seja servo. Não quer ser um diácono, que nem nosso Carlão, que nem o irmão Emerson? Venha para a igreja conhecer, quem sabe não seja um reformado pregador, não é verdade? Um professor, um presbítero. Seja convidado, seja... obediente à palavra de Deus e tenha o seu coração voluntário e seu coração aberto para a obra do Senhor Jesus. Amém. Então, para finalizar, o que vocês esperam do pessoal que ouviu a mensagem de vocês e quer servir e do pessoal que ouviu a mensagem e ainda tem dúvida? O que vocês esperam? Despedida, assim, para finalizar e convencer a pessoa e dar esse toque final, assim, essa cereja do bolo. O que a pessoa está perdendo? Assim que eles tenham entendido, né, a mensagem, o que é o servir, o que é se colocar à disposição, né, servir ao reino, engrandecer ao reino do nosso Senhor, né, e que se apresente, né, se coloque à disposição, conheçam mais o trabalho da igreja, as demandas, no que pode auxiliar, né, que será muito bem-vindo. O Carlos falou tudo, né? Eu só queria dizer, seja grato a Deus, seja alegre ao Senhor, né? Tenha um coração voluntário, né? Apresente para Deus as suas razões, a sua vontade e só diga para Deus, eis-me aqui. Exatamente. Se apresente ao Senhor. O resto Ele fará. Amém. Então fechamos aqui com a dupla dinâmica, né, maior que Batman e Robin, né, da nossa querida igreja. Então, pessoal, muito obrigado, irmão Carlos, irmão Emerson, por dispor o seu tempo, por essa conversa maravilhosa que com certeza vai edificar todo mundo. Nós ficamos por aqui. Se você gostou, curta, envie esse vídeo para alguém que vai ser edificado com esse conteúdo. Nos acompanhe nas redes sociais, vai estar aqui na descrição. E, no mais, que Deus abençoe a vida de cada um. Agora não tem mais desculpa, hein? Bora trabalhar. Vamos lá. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.